A Assembleia Geral Ordinária da Petrobras aprovou hoje proposta da União para a distribuição de 50% dos dividendos extraordinários. As ações da estatal fecharam em alta de 2,4% após esse anúncio. A reportagem é de Carol Rosito. O valor a ser distribuído é de quase 22 bilhões de reais. Os cofres da União, maior acionista da estatal, receberão mais de 6 bilhões. A outra metade dos dividendos extras deverá ser distribuída até o fim do ano. Além disso, os acionistas aprovaram a distribuição de dividendos ordinários referentes a 2023 no valor de 72 bilhões de reais. Assim, o total aprovado soma 94 bilhões de reais. Em março, o próprio governo havia rejeitado uma proposta semelhante e decidido pela retenção de toda a quantia em uma conta chamada reserva estatutária. A medida ainda precisaria ser aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas da empresa, mas foi revista nesse meio tempo. A ideia de reter o pagamento gerou uma crise que quase culminou na demissão de Jean Paul Prats, da presidência da petroleira. A decisão levantou temores sobre interferência política do governo na companhia e se tornou mais uma crise entre Prats e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Silveira, que defendeu segurar os recursos dos dividendos, fez duras críticas à forma como Prats conduz a agenda de investimentos da Petrobras, considerada estratégica pelo governo. A reação negativa do mercado e a pressão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela liberação do pagamento, levaram a um recuo no plano de demitir Prats. Também nesta quinta, Pietro Mendes, que é ligado ao ministro de Minas e Energia, foi reeleito para a presidência do Conselho da Petrobras. Adriano Pires, falamos tanto falatório para voltar para o mesmo lugar? Olha, William, esse episódio todo é um episódio muito ruim para a empresa, né? Porque, na minha opinião, compromete um ponto fundamental, que é a questão da governança, né? E por que compromete a governança? Repare bem, quando foi a questão de pagar o dividendo, o correto deveria ter sido pagar o dividendo extraordinário totalmente. E ali começou uma confusão, né, entre a diretoria da empresa, que queria pagar 50%, o acionista majoritário, que não queria pagar só o dividendo ordinário, e os minoritários que queriam que pagasse tudo, né? E aí isso quase levou à demissão, como foi colocado na reportagem, do presidente da Petrobras, né? A pedido impulsionado por uma briga entre ele e o ministro de Minas e Energia, que também teria o apoio, né, do ministro da Casa Civil, o Rui Costa, né? Aí passou o tempo, o presidente da Petrobras continua e vem agora a decisão de você pagar, então, 50%, que era a proposta original da diretoria da Petrobras, dos dividendos extraordinários. Enquanto isso, também teve outra confusão, a questão de quem vai compor o Conselho de Administração da Petrobras, que também foi hoje votado na Assembleia da empresa. Isso foi parar até na Justiça, liminar, dizendo que o atual presidente do Conselho não poderia ser presidente que tinha conflito de interesses, liminar também de outro indicado pelo governo, a entrada na Petrobras de um membro do Ministério da Fazenda para dar um representante do Haddad, que seria aí para tranquilizar o governo, o presidente Lula, para o ministro Haddad ter uma ingerência maior na empresa. Então, tudo isso, na minha opinião, foi muito ruim, né? Porque, volto a dizer, você comprometeu, na minha opinião, a governança da empresa que voltou a ser estabelecida a partir do governo Temer, né? E vamos combinar também que essa história toda é que sempre o PT, né, sempre foi colocado que o PT acha que a Petrobras não tem que dar lucro, né? Se não tem que dar lucro, não tem que pagar dividendo, né? Mas o problema é que o mercado de petróleo, né, tem tido as empresas um lucro muito grande, em função do barril está sempre na casa de 80, 90, já chegou a $100, e então você tem que pagar os dividendos, e o governo PT não estava acostumado a fazer isso, né? Então você deslocou, parece, nesse início de ano, aquela famosa confusão da política de preços, da defasagem de gasolina e diesel, para a questão de pagamento de dividendo. Provavelmente, se o petróleo continuar aí elevado como está nesse momento e o câmbio acima de 5, você já tem hoje uma defasagem, e vamos ver como é que a Petrobras vai encarar essa questão da defasagem, principalmente da gasolina, que está, na minha conta, acima de 20%. Enfim, confusões desnecessárias, na minha opinião, que mostram uma coisa também,
William, que eu nunca tinha visto na Petrobras, que é uma desavença, né, entre o acionista majoritário, a empresa, a direção da empresa e os próprios minoritários. E você vê que isso também foi, inclusive, parar na imprensa. A gente viu a discussão aí aberta, os próprios minoritários dando entrevistas em jornais, dando a sua posição, enfim. Acho que nada disso foi bom para a empresa, para o acionista. Vamos ver como é que fica aí o decorrer do ano. Daniel está me pedindo a palavra, Daniel. Adriano, o valor da ação da Petrobras recuperou o valor em que se encontrava no fatídico dia em que houve aquela tomada de decisão de não distribuir os dividendos. Isso significa que, apesar de todas as críticas, o investidor recuperou a confiança na empresa? Olha, Daniel, desde que você decidiu não pagar os dividendos acionários, nem os 50% proposto pela diretoria, começou uma discussão se vai pagar ou não vai pagar. E o mercado começou a perceber que ia pagar, né, como de fato aconteceu hoje na Assembleia. Então, essa ação já vem crescendo em função dessa ideia do mercado de que isso era uma briga que ia acabar pendendo para pagar 50% dos dividendos. E outra coisa, a Petrobras é uma grande geradora de caixa, né? Você está aí, volto a dizer, o petróleo num preço muito alto. A Petrobras hoje é uma grande produtora de petróleo. A Petrobras tem uma produção quase semelhante ao Irã, né? A gente é o nono país maior produtor de petróleo do mundo, o Irã é o 8º. Então, é uma empresa que vai gerar caixa, porque o petróleo vai continuar alto esse ano, provavelmente, não sei, dependendo aí da questão geopolítica, aí, ele pode ter uma média maior do que ano passado, o preço do barril do petróleo. Então, é uma empresa que tem tudo para continuar pagando dividendo. Então, é uma empresa que tem tudo para você comprar a ação dela. O grande problema da Petrobras é o risco político, né? Então, o pessoal fala assim, a ação da Petrobras está num valor alto, 30, 40 reais. Se ela não tivesse risco político, ela tivesse uma gestão mais profissional, se ela fosse uma empresa privatizada, por exemplo, empresa privada, certamente essa ação estaria aí 80, 90 reais. Essa aqui é a questão, entendeu? Agora, o pessoal vai continuar comprando a ação, a Petrobras vai comprar, porque, volto a dizer, ela vai ser uma empresa que tem tudo para pagar dividendos, porque a receita das indústrias, das empresas de petróleo vão continuar altas esse ano de 2024. O que levou, eu leio os comentários, Caio, ao Lula finalmente concordar com o que foi decidido hoje? A promessa feita a ele de que isso não afetaria a política de investimentos da Petrobras? Isso também a gente vê que de 2 semanas para cá, 3 semanas para cá, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, tem feito gestos ali, né? Gestos concretos, né? PAC do Mar, você tem ali os investimentos que o Lula demandava que a empresa fizesse. Não que não tivesse antes, mas aparentemente o Jean Paul está se empenhando mais em apresentar claramente para o presidente da República o que o presidente da República vem pedindo. Esse é um dado. O fator Fernando Haddad também, acho que acabou ajudando, de certa maneira, porque a solução que se encaminhava originalmente, a partir daquela crise, só um parênteses, a solução de hoje é a solução que o Jean Paul Prats defendia. Isso precisa ser dito, né? Tanto que ele se absteve nessa votação de 50% há 2 meses, porque era a tese que ele defendia. E hoje a tese, 2 meses depois, acabou prevalecendo. A entrada do fator Fernando Haddad foi importante porque a solução que prevalecia era o controle da Petrobras por parte do Ministério de Minas e Energia, né? Por parte do ministro Alexandre Silveira. E ali, de certa maneira, houve um alerta, né, pelo que eu tenho de informação, dentro do Palácio do Planalto, para uma composição. A entrada hoje, a gente está falando bastante dos dividendos, mas tem um segundo episódio hoje muito importante, que foi a eleição do novo Conselho de Administração. Né? Manteve-se o jogo de força, só que com a entrada do Rafael Dubé, que é alguém indicado, né, sugerido pelo ministro Fernando Haddad, para também ter um dedo ali dentro. Então, eu colocaria esses 2 pontos, William. Tanto, né, Deixa eu pegar essa questão com o Adriano. Sempre pareceu muito relevante ao presidente Lula, em particular, e ao PT em geral, Adriano, o uso da Petrobras como uma ferramenta de políticas públicas, o uso da Petrobras como uma ferramenta importante em planos de incentivo à industrialização, desenvolvimento regional, decisões quase no âmbito geopolítico estratégico, onde que ela tem que colocar ênfase no que faz, e abriram o leque bastante em relação ao que a Petrobras fez quando foi recuperada lá atrás, depois da grande crise da Dilma.
Os planos de investimento, afinal, continuam sendo os mesmos que o Lula gostaria de serem implementados? E isso depende em que medida do dólar alto e do preço do petróleo acima de 80? Olha, William, eu acho que o plano apresentado de investimento no final do ano, ele atende o presidente Lula, né? Porque apesar de você manter como principal setor de investimento a exploração e produção, o principal segmento, em termos percentuais, o investimento caiu para a exploração e produção. E está claro, no novo plano de investimento, você voltar a investir em refinaria, né? Você anunciou mesmo aí, novos investimentos Abreu e Lima, você não vai mais vender refinaria, inclusive se fala que a Petrobras vai recomprar a refinaria lá da Bahia, que foi vendida, né, no governo do presidente Bolsonaro. A Petrobras também vai, parece que investir forte em energias renováveis, está se falando em energia eólica offshore. A Petrobras vai deixar de vender o gasoduto lá, a participação nela no TBG, no gasoduto Brasil-Bolívia. Se fala até que ela pode transformar o gasoduto Brasil-Bolívia num grande gasoduto que vai investir pelo Brasil afora, né? Petrobras parou de vender campos de petróleo, né, onshore, né? Então, tudo isso vai na direção que o presidente Lula acha que é usar a Petrobras para fazer política pública, né, e usar a Petrobras como instrumento, inclusive, político, né, para ajudar a ganhar eleições, né? O que eu tenho receio nessa história, aí, pegar uma colocação do Caio, é o seguinte, né? Realmente o presidente da Petrobras, o Jean Paul, ele tinha a proposta de pagar só 50% dos dividendos e acabou sendo aceita hoje pela Assembleia. Mas nessa confusão toda, lembra que circulou muito o nome do Aloysio Mercadante para presidente da Petrobras, o que assustou mais ainda o mercado, né? E talvez tenha assustado o próprio ministro de Minas e Energia. Então, o que eu temo é o seguinte: o Jean Paul tem tido até uma posição boa, assim, melhor talvez até que o mercado esperasse. O ano de 23 foi um ano muito bom. E agora o medo que a gente tem é que o Jean Paul fique refém desse tipo de política que o governo olha para a Petrobras, que é segurar preços de combustível, é fazer investimento em plataforma, em navio, tudo aquilo que a gente viu no passado, que levou a Petrobras a uma situação muito complicada. E olha que se a Petrobras conseguir lá do IBAMA a licença ambiental para a margem equatorial, ela vai precisar de muito dinheiro para explorar petróleo na margem equatorial. E se ela começa a botar dinheiro, investimentos muito pulverizados em setores que não têm o retorno adequado para o acionista e para uma empresa de petróleo, ela vai começar talvez a ter que se endividar para explorar a margem equatorial, e a gente pode voltar naquela confusão que a gente teve lá no passado da Petrobras ter uma dívida gigante lá dos 120 bilhões de dólares, né? Então, isso que eu estou vendo, a preocupação é essa, né? É que o presidente, o Jean Paul, agora fique um pouco refém e tenha que aderir a essa política aí, vamos dizer assim, mais populista, né? De usar a Petrobras como ela foi no passado, e não faz mais sentido nenhum, né? William, o mundo é outro, né? O problema todo do PT em relação à Petrobras, que o PT olha para a Petrobras como se a gente estivesse lá em 1970, 1960, sei lá para trás, quando tinha um monopólio, era uma história importante. Agora não tem mais sentido nenhum isso, né? Eu tenho até colocado inúmeras vezes aí que eu acho que a sociedade brasileira, o Congresso, está muito maduro até para discutir uma privatização de Petrobras. Mas tudo bem, não vamos privatizar a Petrobras, não dá, mas vamos continuar, né, tendo um olhar mais moderno em relação à Petrobras, e isso que eu imagino, eu espero que o governo não retroceda e a gente acabe levando a empresa a uma situação semelhante à que ocorreu aí no passado. Adriano Pires, economista, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Adriano, muito obrigado pela participação aqui no WW. Boa noite para você, Adriano. Boa noite a todos, um prazer sempre falar com vocês no WW.